Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Falando Verdades. Eu estou aqui com um camarada estimável, o Lucas Rubio, um camarada que entende bastante sobre a política da Coreia do Norte, sobre o contexto geopolítico internacional e sobre os mitos que existem nesse país que é tão desconhecido aqui pelo Ocidente e tão alvo de difamações por parte da mídia ocidental, eu diria assim. O Rubio já esteve em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, passando uns dias por lá e conhecendo o resto do país, conhecendo de perto a realidade da Coreia do Norte. Queria que o Rubio se apresentasse aqui para a gente, junto com o Silvio, junto com o Rei, para que a gente dê prosseguimento ao nosso trabalho. É uma grande satisfação que eu te recebo aqui, Rubio. Boa noite. Na verdade, a satisfação é minha. Gostaria de começar a minha fala agradecendo imensamente a atenção dos companheiros que me convidaram aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? Muito obrigado pelo convite. Todo mundo que está assistindo a gente também, aqui no Falando Verdades, né? Bom, me chamo Lucas Rubio, como vocês já ouviram, sou o presidente do Centro de Estudos da Política Songun do Brasil, né? Uma organização que eu faço parte. Nós temos um estudo já há bastante tempo sobre a Coreia do Norte, né? É um país muito mal visto aqui no Brasil, no Ocidente em geral. As pessoas têm uma percepção muito ruim sobre essa nação e a percepção, incrivelmente, baseada no não entendimento, né? No desconhecimento sobre. Poucos sabem sobre a verdadeira história da Coreia do Norte, sobre como funciona o país, porém, muitos gostam de falar sobre, né? Sem saber. Então, a gente está aqui numa verdadeira luta, né, contra essa ideia hegemônica que existe da Coreia do Norte, para tentar compreender, à luz da ciência, primeiramente, né, como se dá a história desse povo, como eles chegaram onde estão, né, por que certas coisas acontecem na Coreia do Norte e se realmente acontecem. Então, acho que vai ser uma conversa aqui muito interessante nessa noite para a gente falar sobre essa revolução que ainda está em curso. É um país com mais de 75 anos de uma revolução que ainda está em curso, ainda está em construção. Então, a gente vai falar de algo que ainda está acontecendo, mas mesmo ainda acontecendo, tem umas lições valorosas aí para a gente aprender. Perfeito, Rubio. Eu queria começar fazendo uma pergunta para ti que eu sempre me interessei sobre a guerra da Coreia do Norte, sobre a guerra, né, da Coreia. Como tu acredita que a guerra da Coreia, na qual foi uma guerra dura, sangrenta para o povo coreano de maneira geral, forjou o caráter do Juche, e essa foi uma das primeiras derrotas dos americanos, né, na história recente de guerras. Você poderia falar um pouco sobre ela para a gente? Claro, é importantíssimo para a gente entender o que é isso que você acabou de falar, que Juche, né, é o nome do socialismo coreano, a gente entender a Guerra da Coreia. Mas eu sempre que eu vou falar da Guerra da Coreia, eu gosto de voltar um pouquinho mais no tempo para as pessoas terem uma noção temporal e geográfica do que a gente está falando e de que forças estão em jogo. A gente hoje fala muito facilmente Coreia do Norte, Coreia do Sul. Para a gente é muito tranquilo e natural que existam duas Coreias. Mas, na verdade, se a gente voltar no tempo, não precisa voltar muito tempo, mas se a gente voltasse 100 anos no tempo, nós veríamos que não existia Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só existia uma única Coreia. Aquele povo ali que está localizado na Península Coreana se identifica como coreanos, né, como um povo de uma nação, há pelo menos 5.000 anos. É uma das civilizações mais antigas do mundo, assim como os chineses, os japoneses, os mongóis, né, que existe até hoje. E ao longo do tempo, né, a Coreia sempre foi um reino, diferentes reinos, depois um reino unificado, com várias dinastias muito famosas. Uma dinastia muito famosa da Coreia era chamada Goguryeo, que inclusive deu o nome do país Coreia, que a gente conhece aqui no Ocidente, mas tiveram outras dinastias, dinastia Joseon, e o que acontece é que ao longo do tempo, a Coreia, né, esses reinados coreanos, eles sempre foram muitas vezes invadidos ou sofreram tentativas de invasão. As hostilidades contra a Coreia, elas são uma constante ao longo do tempo da história desse país. Porque a Coreia está localizada do lado do Japão, da China, da Rússia, da Mongólia, né, países que são ou já foram muito poderosos, né? Então a Coreia já passou por guerras de tentativas de dominação de todos esses países. E a gente chega no século XX, mais ou menos no ano de 1910, que vai ser um ano de virada importante na história do povo coreano, porque vai ser o ano que o Japão invade a Coreia.
no final do século XIX, início do século XX, o Japão tinha empreendido aquela chamada Era Meiji, que era a época que o Japão começou a se desenvolver econômica, politicamente, de uma maneira nunca antes vista na história daquela nação. Eles começaram um processo de industrialização pesado, e o que acontece é que o Império Japonês notou que os seus territórios, aquele do arquipélago que forma o que a gente chama de Japão, eles não eram suficientes para a quantidade de matérias-primas e de mercados e de territórios que eles precisavam para desenvolver a sua indústria. Então, a visão que se desenvolveu entre os círculos militares e políticos do Japão era uma visão expansionista, era uma visão que buscava colônias. E o primeiro alvo do Japão foi a Coreia, que possuía um governo local próprio, tinha um imperador, porém não possuía forças militares fortes o suficiente para conter uma invasão. Então, em 1905, a gente tem a assinatura de uma série de tratados entre o Japão, o Reino do Japão e o Reino da Coreia, que a gente chama de tratados desiguais, que colocavam, por exemplo, os portos à disposição dos japoneses. Eram tratados de acordos unilaterais, onde somente o Japão tinha direito de comercializar com a Coreia. E esses acordos desiguais eles vão desembocar 5 anos depois, em 1910, com a invasão das forças japonesas ao território da Península Coreana. Então, inicia-se um sangrento período de colonização japonesa na Coreia. Essa colonização japonesa, a gente está falando em 1910, muitos anos antes da Segunda Guerra Mundial ou da ascensão do fascismo, mas essa colonização ela já tem caráteres fascistas no seu modo de operar. Os japoneses, quando chegam na Coreia, eles entendem que os coreanos não eram seres humanos como eles. Aquela mesma história que a gente escuta quando os alemães se referiam aos eslavos, aos comunistas, aos judeus, se aplicava aos japoneses. Os japoneses achavam que os coreanos eram cidadãos de segunda classe, eram sub-humanos. Por essa razão, não eram suficientemente bons para governar sua própria terra. A sua cultura não era uma cultura. A cultura japonesa, sim, era uma cultura elevada, era uma cultura que valia a pena ser praticada. E a coreana, não. Então, o que acontece é que a colonização japonesa na Coreia vai ser muito sangrenta. Além do poderio militar contra o país, o Japão vai desembarcar também na Coreia um poderio cultural, político muito forte. Então, eles vão não só extrair matérias-primas do território coreano, obviamente, principalmente agricultura e matéria-prima de minérios, mas também vão impor um regime de exploração humana muito forte. A cultura coreana vai ser sistematicamente perseguida, a ponto da língua coreana ser proibida de ser praticada. As pessoas tiveram que trocar os seus nomes de nomes coreanos para nomes japoneses. A polícia política japonesa perseguia ferrenhamente os círculos intelectuais, círculos de estudantes, qualquer movimento de contestação era extremamente perseguido na Coreia, que estava sendo colonizada pelo Japão. E o Japão, inclusive, chegou a praticar uma série de crimes de guerra, que até hoje permanecem muito complicados, ainda existe uma relação muito complicada entre a Coreia e o Japão por causa desse tipo de coisa, chamado, por exemplo, as mulheres do conforto. As jovens coreanas eram enviadas como escravas sexuais dos japoneses durante todo esse período de ocupação. Mas é óbvio que toda ação gera uma reação. E os coreanos tiveram uma reação. A reação dos coreanos diante da colonização japonesa, do desembarque das tropas japonesas em 1910, elas foram variadas. Você tinha uma ala liberal, uma ala que era principalmente formada por ciclos da intelectualidade que haviam se formado na Europa, que tinham afinidade com os Estados Unidos, que buscavam uma solução pacífica diplomática para a Coreia. Eram aqueles que falavam que se você pedisse auxílio da Liga das Nações, que foi criada ali no fim da Primeira Guerra Mundial em 18, se você pedisse auxílio da Liga das Nações, ou dos Estados Unidos, ou das democracias ocidentais, esses países viriam auxiliar a Coreia na sua questão e iriam ajudar o país a se libertar. E nós tínhamos a outra proposta, do outro lado do espectro político, uma proposta revolucionária de viés socialista, marxista-leninista. E eram principalmente os grupos dos primeiros partidos comunistas, os primeiros grupos comunistas que seguiam um grande exemplo da Revolução Russa de 17. Por Lenin, havia sido um grande exemplo inicial de revolta baseada no marxismo-leninismo, e isso chegou lá na Coreia também. A Coreia foi influenciada por isso. Porém,
havia um problema entre esses grupos comunistas por muitas vezes uma falta de entendimento, uma falta de articulação entre esses grupos, e também às vezes havia o que o Kim Il-sung, que era uma figura que eu já vou explicar quem é, chamava de copiar cegamente as ordens de Moscou, né? Não enxergar que o marxismo-leninismo deveria ser aplicado à Coreia de acordo com as necessidades e realidades da Coreia. O primeiro a ter essa noção vai ser exatamente essa pessoa que eu mencionei, que é o Kim Il-sung. Ele era um jovem coreano na época da invasão japonesa na Coreia, né, durante o pleno vigor do regime colonial, e ele vai sair de casa, ele nasceu em Pyongyang, que é a atual capital da Coreia do Norte, uma das principais cidades da Coreia na época. Ele vai sair de casa e vai viajar para o extremo norte da Coreia, numa região de fronteira com a China, que tem um grande monte chamado Monte Paektu, né? Lá, o Kim Il-sung vai, muito jovem, ter contato com as obras marxistas-leninistas, vai ter contato com os grupos comunistas da Coreia, mas ele vai começar a desenvolver uma visão diferente. Vai começar a dizer, por exemplo, exatamente essa crítica, né, que ele fez, e vai indo mais além. Falava, olha, o socialismo que tem que acontecer aqui na Coreia, ele tem que ser um socialismo que atenda às demandas do povo coreano, que são diferentes das demandas do povo russo. Então ele falava, por exemplo, que o socialismo coreano deveria ser um socialismo que lutasse pela independência, fosse anti-imperialista, fosse anti-feudal, afinal de contas, o sistema, né, a organização econômica e política da Coreia era feudal, né, a industrialização ainda não tinha chegado em níveis grandes lá na Coreia. Então, o Kim Il-sung vai começar a delimitar isso que a gente hoje em dia chama de Juche, que é um socialismo nascido ali na Coreia, né, no meio de uma luta contra os japoneses, e que vai se desenvolver ao longo do tempo. Mas fato é que o Kim Il-sung vai fundar as primeiras organizações verdadeiramente revolucionárias da Coreia. Em 1932, ele vai fundar o chamado Exército Popular Revolucionário da Coreia, que foi a primeira organização, né, anticolonial, anti-japonesa, que efetivamente alcançou bons resultados na luta anticolonial. Esse exército era um exército de guerrilhas, né, empreendia métodos de guerrilhas, ou seja, métodos não convencionais, ficava localizado ali no norte da Península Coreana, que era um lugar que os japoneses tinham muita dificuldade de acessar, porque é um lugar muito inóspito, né? O clima é muito frio, as florestas são muito fechadas. Então, o Kim Il-sung vai fundar isso em 1932, essas guerrilhas vão entrar em operação, alcançando grande popularidade na Coreia, né? Muitas pessoas vão ingressar nas fileiras desse exército popular revolucionário, né? Esse exército guerrilheiro, e a figura do Kim Il-sung vai se tornar muito conhecida ali na Coreia. Outros comandantes também ficaram muito conhecidos, como Kim Jong-suk, que era uma mulher, né? Uma primeira guerrilheira da Coreia, uma comandante militar feminina, né? Que vai ser conhecida justamente por atrair muitas mulheres para a luta anti-japonesa. Ou seja, ali na Coreia você tinha os comunistas, né, os revolucionários, deram uma resposta verdadeiramente revolucionária ao povo coreano, que ansiava pela libertação da pátria. Eles pensavam não só na expulsão das tropas japonesas como pauta, mas também na conseguinte construção do socialismo no pós-Coreia. Então, é o seguinte, depois desses anos de guerrilha, a gente vai chegar nos anos de 1939 até 1945. Todo mundo aqui deve lembrar que foram os anos da Segunda Guerra Mundial, né, do qual o Japão também fez parte. Em 1941, o Japão vai atacar os Estados Unidos, lá em Pearl Harbor, todo mundo deve lembrar disso. E o Japão vai empreender, então, um esforço de guerra muito grande e vai cobrar muito dos coreanos isso, né? A demanda por matéria-prima, por soldados escravos, né, por pessoas para trabalharem no esforço de guerra do Japão, ele cresce muito e os coreanos sofrem muito com isso. E, ao mesmo tempo, que Kim Il-sung e os revolucionários veem nessa guerra mundial que o Japão entrou sem condições de vitória, uma grande oportunidade de enfraquecer as posições dele e, consequentemente, libertar o país da ocupação japonesa. Isso vai acontecer em 1945. Em maio de 1945, a Alemanha nazista vai assinar a rendição incondicional diante do Exército Vermelho, lá em Berlim. E o que a União Soviética vai fazer? Ela vai remanejar as tropas da Europa para o Extremo Oriente, para a Ásia, e vai em auxílio, né, vai em socorro das tropas revolucionárias do Kim Il-sung, que solicitaram a ajuda do Exército Vermelho para libertar a Península Coreana
do Japão. A União Soviética vai declarar guerra contra o Japão, ali no final, em agosto de 45, certo? Também vai participar da libertação da China. Vale lembrar que na China também tinha um movimento revolucionário liderado pelo Mao Zedong, pelo Partido Comunista Chinês, que também lutou contra o Japão. Né? A Revolução Chinesa e Coreana são revoluções praticamente irmãs. E quando o Exército Vermelho chega na Península Coreana e se engrossa as fileiras do Exército Popular do Kim Il-sung e começa a libertar a Península Coreana, liberar o país das tropas japonesas, os Estados Unidos vão ficar extremamente preocupados. Porque os Estados Unidos era o inimigo principal do Japão, certo? Os Estados Unidos consideravam que todos os territórios japoneses, que tinham sido colonizados pelos japoneses, eram dos Estados Unidos por direito. Quando a guerra acabasse, os Estados Unidos é que deveriam ficar e administrar uma transição democrática, uma chamada transição democrática, nesses estados satélites, desses estados coloniais do Japão. E aí, muito preocupados com esse avanço da União Soviética, e de uma tropa revolucionária comunista, que era do Kim Il-sung, ali no Extremo Oriente, lembrando que os Estados Unidos já carregavam a grande decepção de metade da Europa, a Europa Oriental e parte da Europa Central, terem ficado sob zona de ocupação soviética, os Estados Unidos vão arrumar a seguinte artimanha. Eles vão desembarcar tropas na Coreia e vão simular que estão ajudando os coreanos a se libertar do Japão. Eles vão introduzir suas tropas ali com a desculpa pública de que, olha, o Japão é nosso inimigo, nós estamos combatendo o inimigo. Só que, na verdade, o plano era ocupar realmente a Coreia e impedir fazer um cordão sanitário contra o avanço das tropas do Kim Il-sung e as tropas do Exército Vermelho. E aí, o que eles vão fazer? Eles precisam delimitar até que ponto da Península Coreana os americanos poderiam ir para não terem contato com os russos, e com os revolucionários. E aí é que vai nascer o problema do paralelo 38. Um general americano vai estabelecer que o paralelo 38, paralelo é uma das linhas imaginárias que dividem o mundo na horizontal, certo? O paralelo 38, ele passa mais ou menos na metade da Península Coreana. Então o general americano vai traçar uma linha, uma régua, e vai falar, olha, mais ou menos metade da Coreia, nossas tropas devem avançar até aqui e não além do 38, porque os soviéticos estão bem acima deles, estão ao norte do 38, e um contato entre as tropas seria indesejado. Assim como lá na Alemanha eles tiveram as zonas delimitadas até onde avançar, eles fizeram isso com a Coreia. E aí que você vai ter isso em agosto de 1945. E aí que você vai ter ali o esquema do problema da Guerra da Coreia, que você perguntou, Victor. Por quê? Os Estados Unidos vão colocar ali na Coreia do Sul, na parte sul da Península Coreana, primeiro, vale lembrar, os Estados Unidos vieram sem pedido de ninguém. Ninguém pediu que os Estados Unidos aparecessem na Coreia. Os Estados Unidos apareceram ali por questões políticas de hegemonia militar. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vão estabelecer na Coreia a chamada Administração Militar da Coreia. Eles vão inaugurar um estado literalmente fantoche ali na Coreia do Sul. E ali, 3 anos depois de 45, em 1948, eles vão proclamar a chamada República da Coreia, que era o que a gente chama o atual estado da Coreia do Sul. E eles vão colocar como chefe dessa República da Coreia um homem chamado Syngman Rhee, que era um coreano que vivia no Havaí, era extremamente amável com os americanos, ele era pró-americano, ele falava inglês, ele estudou nos Estados Unidos, ele era muito simpático à ocupação americana na Coreia. Ele era, por exemplo, um daqueles que tinham propostos a ideia de solicitar ajuda aos Estados Unidos, e vai formar essa Coreia do Sul aí. Silvio, gostaria de dizer algo? Então, o paralelo 38, até onde eu sei, você pode explicar melhor, até onde eu sei, foi definido mais em função justamente da resistência do que chamamos atualmente de Coreia do Norte, onde os Estados Unidos jogou mais bombas somente na Coreia do Norte do que em toda a Guerra do Pacífico. Tá? Simplesmente destruiu tudo. Mas, mesmo assim, os coreanos resistiram e, a partir daí, eles definiram o paralelo 38 como limite, porque chegou a um ponto que ninguém avançava.
não se conseguia avançar. Tanto é que hoje, até hoje, oficialmente, a guerra não terminou. Mas é que isso são duas guerras diferentes. Eu estou falando, aqui nesse primeiro momento, eu estou falando da divisão da Coreia naquele momento de libertação nacional em 45. Essa segunda parte que você narrou é a Guerra da Coreia. A, de fato, Guerra da Coreia. Perfeito, perfeito. Ok. Entendeu? O problema da Guerra da Coreia, que você está citando aqui, ele nasceu justamente com essa divisão do país em dois, né, com um paralelo 38. Em 1948, a gente, como eu estava mencionando, tem a formação ali do Estado sul-coreano, né, e a Coreia do Norte, a parte norte, que ainda não se chamava nada, né, era uma incógnita ainda, resolve proclamar, então, a chamada República Popular Democrática da Coreia, que é a Coreia do Norte moderna. Lá, quem governa é o Kim Il-sung, foi eleito como presidente da República, ele era o líder guerrilheiro que havia libertado o país da ocupação japonesa, e o que você vai ter, o próximo passo do problema da questão coreana é a Guerra da Coreia. Que em 48 você tem a fundação do... Oi? Com a ajuda da China para conter o próprio Estados Unidos na fronteira chinesa. Exatamente, porque o que acontecia? Isso foi, a divisão dos estados foi em 48. Em 49, você tem um fato importantíssimo, que é a vitória da Revolução Chinesa. Né? A China se torna uma república popular, com a vitória dos comunistas liderados pelo Mao Tse-tung. Lá você vai ter a fundação da República Popular da China em outubro de 49. Os Estados Unidos ficaram extremamente transtornados com a ideia de que o Oriente estava ficando vermelho e eles não tinham um posto de avanço, um posto de comando avançado. Né? Você tinha metade da Península Coreana, que era a República Popular Democrática da Coreia, com um regime socialista, já tinha a União Soviética, né, ali no extremo norte do Oriente, né, pegando o Ártico, pegando parte do Pacífico, e agora a China também tinha caído para os revolucionários. A China, que até então era governada pelo Kuomintang, que era um partido nacionalista extremamente pró-americano. E aí o que vai acontecer? 2 anos depois dessa divisão da Coreia e 1 ano depois da fundação da China moderna, que é a China socialista, os Estados Unidos vão iniciar a Guerra da Coreia. Em exatamente 70 anos atrás, né, em junho de 1950, você vai ter ali uma série de conflitos na fronteira. Isso aqui valeria uma outra discussão, porque até hoje existe uma grande confusão sobre quem causou a Guerra da Coreia. Né? Mas a gente tem uma série de pistas históricas que mostram que os Estados Unidos queriam anexar a Coreia do Norte para chegar à fronteira com a China, como o Silvio acabou de mencionar aqui, e com a União Soviética. Né? Dentro de uma mentalidade de Guerra Fria, isso era extremamente importante. Vale lembrar aqui uma coisa. Eu gosto sempre de dar essa volta no tempo para a gente pensar sobre essa questão da Guerra da Coreia de 1950. Antes da Segunda Guerra Mundial, lá na década de 30, o nazifascismo foi pesadamente recebeu investimento ocidental, porque existia um grande plano das potências ocidentais em jogar a Alemanha nazista contra a União Soviética. Era preferível o florescimento de regimes nazifascistas do que o florescimento de regime socialista. Isso é uma verdade histórica, isso não é uma teoria da conspiração. Então, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido colaboraram muito com a ascensão do fascismo. Quando isso não é certo... Existiam grupos mercenários ingleses, franceses, belgas, dentro da União da Rússia para tentar acabar com a Revolução Russa. Sim, e grupos fascistas atuavam às claras no próprio Estados Unidos, na própria Inglaterra e França, sem qualquer tipo de punição. O que eu estou querendo jogar aqui é o seguinte: existia um plano contra a União Soviética antes da Guerra Fria, antes da Segunda Guerra Mundial. E isso deu errado. Na Guerra Fria, 1945 em diante, ainda em 45 ou 46, o Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, ele vai endossar publicamente o chamado bombardeamento estratégico da União Soviética. Isso aí foram documentos liberados há pouco tempo. Você pode ver que existia um plano de bombardear com armas nucleares 66 cidades soviéticas, porque a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, continuou sendo vista como um grande perigo. Esse fantoche que existe da expansão do comunismo, de precisamos conter a expansão do comunismo, ele foi usado para cometer os piores tipos de crime possível. A ditadura empresarial militar do Brasil de 64
foi implantada com um fantoche de precisamos conter a expansão do comunismo. A Guerra da Coreia, ela acontece sob o mesmo argumento, né? Precisamos conter a expansão do comunismo no Extremo Oriente, né? Não se pode permitir uma Coreia do Norte socialista, uma China e uma União Soviética. E as pistas que a gente tem é que é o seguinte: quando os Estados Unidos, nos primeiros momentos da guerra, começam a atacar, ali na Guerra da Coreia, o responsável pelas tropas americanas era um homem chamado MacArthur, o general MacArthur. Esse homem, ele é conhecido erroneamente aqui no Ocidente como um grande herói de guerra, né? Mas a história de verdade nos Estados Unidos, inclusive, é uma figura muito prestigiada, né? O herói do Pacífico, da Guerra do Pacífico, depois da Coreia. Só que a realidade é que ele era uma pessoa com ações extremamente contestáveis, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele fugiu do seu posto de comando, né? Uma fuga que foi transcrita na mídia como uma retirada estratégica gloriosa, né? Ele fugiu, deixou suas tropas abandonadas nas Filipinas, antes da Segunda Guerra Mundial, e na Coreia ele vai ser o administrador militar dos Estados Unidos na Coreia, antes mesmo da guerra, vai ser conhecido por uma repressão fortíssima aos movimentos políticos que eram pró-Coreia do Norte entre 1945 e 1950. Né? Ele vai perseguir os comitês populares. Os comitês populares eram os órgãos de poder que os revolucionários tinham instalado na Coreia após a libertação. Esses comitês populares aconteceram também na Coreia do Sul, sob ocupação americana, porque o povo coreano é um só, né? Então existiam ali raízes do movimento que emanavam do norte para o sul. Então você tinha comitês populares sendo estabelecidos no sul. Comitês populares eram conselhos de trabalhadores, né? Eram pequenos sovietes. E o MacArthur vai reprimir esses comitês. E durante a Guerra da Coreia, o MacArthur vai mencionar o seguinte: olha, já tomei Pyongyang, que era a capital da Coreia do Norte. Se você me der permissão, eu tomo Pequim, e se eu tiver com fôlego, eu vou até Moscou. Então, né, percebam como essa megalomania americana, né, de seguir uma guerra escalonada ali para conter o comunismo, ela era absurda. Só que o que os americanos não contavam é que, num primeiro momento da guerra, os norte-coreanos, sozinhos, eles foram muito bem, se desenvolveram muito bem, tiveram um desempenho muito alto na Guerra da Coreia. E eles afastaram as tropas americanas até o extremo sul da Coreia, né, numa região chamada Busan, e os americanos ficaram retidos ali. Diante desse terrível avanço das tropas norte-coreanas, os Estados Unidos vão pedir à ONU, né, auxílio, e sob bandeira branca de paz da ONU, eles vão com tudo para cima da pequena Coreia do Norte. Eles vão bombardear, como o Silvio aqui disse, eles vão bombardear a Coreia do Norte, somente o território norte-coreano, com mais bombas do que usado em toda a Segunda Guerra Mundial. Eles pegam Pyongyang, que era a capital, era o centro político econômico da Coreia do Norte socialista. Existiam 400 mil habitantes em Pyongyang. Eles vão jogar 420 mil bombas incendiárias sobre essa cidade. Pyongyang ardeu durante semanas, com pessoas morrendo, queimando vivas por conta dos bombardeios americanos. Bom, o fato é que, nesse momento que os Estados Unidos avançam, né, contra a Coreia para conter esse bom resultado dos norte-coreanos, eles praticam ali uma série de crimes, né? Não só esses mencionados aí, bombardeios, como também eles vão atacar diretamente pontos estratégicos de sobrevivência do povo coreano, né? Então eles não atacaram somente o exército, eles atacaram literalmente todo o país. Eles atacavam usinas de energia elétrica, eles atacavam diques para que a água descesse e inundasse os vilarejos que estivessem por trás, né, por baixo, campo agrícola, vilarejos. Né, por terra, as tropas que conseguiram avançar, passar o paralelo 38 e chegar muito ao norte do país, também realizaram uma série de massacres contra o povo norte-coreano. Né, tal como os nazistas faziam com os comissários políticos soviéticos durante a Operação Barbarossa, os americanos fizeram com os coreanos, caçando todos os líderes partidistas, aquelas pessoas que tinham comando dentro do partido, sumariamente assassinadas. E o que acontece? Quando eles chegam muito próximo da fronteira chinesa, é que a China vai entrar em auxílio aos norte-coreanos na Guerra da Coreia. Né? Eles vão entrar com um exército voluntário do povo chinês. 1,3 milhão de homens vão auxiliar as tropas norte-coreanas, inclusive o filho do presidente Mao Tse-tung, Mao An-ying, vai participar vai ser um dos comandantes aí dessa força
expedicionária chinesa, né, que vai ajudar a Coreia do Norte. Ele vai morrer nesse conflito durante o bombardeio americano. E aí o que acontece? Eles conseguem retomar a Coreia do Norte. Lá, pra você ter uma noção, essa guerra não se chama Guerra da Coreia, eles chamam de Guerra de Libertação da Pátria. Eles consideram que estavam libertando o país, mais uma vez, de outra ocupação estrangeira. Dessa vez não era o Japão, eram os Estados Unidos. Eles vão libertar o país, né, mais uma vez, e eles vão chegar numa situação de equilíbrio. A ponto é que, quando a gente chega em julho de 53, os Estados Unidos vão admitir que não conseguem levar adiante uma guerra contra a Coreia do Norte. E aí que vai ser citado o armistício, né, o armistício da Guerra da Coreia, em 27 de julho de 1953, quando o equilíbrio das forças foi mais ou menos ali no paralelo 38, que havia sido o ponto inicial da guerra. E o que acontece é que muito antes do Vietnã, né, 20 anos antes do Vietnã, os Estados Unidos perdiam a guerra. O general americano que vai assinar o armistício vai dizer: você é o primeiro americano que vai assinar o documento e voltar para casa não com uma rendição incondicional, mas com um armistício. É uma admissão de que eles não conseguiam levar adiante a guerra contra a Coreia. E essa guerra, a Guerra de Libertação da Pátria, a Guerra da Coreia, ela vai ser determinante no caráter político, na memória coletiva dos norte-coreanos. Né? Vai persistir durante muito tempo. Até hoje, a gente está aqui mais de 60 anos depois do fim da guerra, e os norte-coreanos ainda vão ter o fantasma da guerra, né, percorrendo muito o imaginário popular. Quando a Coreia do Norte se prepara nuclearmente, quando a Coreia do Norte possui um exército muito forte, não são razões à toa. Não foram ideias tiradas da cartola. Tem todo um parâmetro, toda uma questão histórica envolvida nisso daí. No pós-guerra, ali na década de 50 e nos anos 60, a gente vai ter um florescimento econômico muito grande na Coreia do Norte. A gente vai ter o chamado movimento Chollima, que era um movimento de reconstrução econômica socialista da economia, uma planificação econômica do país, que deu muito certo, fez a Coreia do Norte se industrializar muito, se tornou um país rico, mais até do que a própria Coreia do Sul, que mergulhou numa série de ditaduras militares, né, que eram substituídas, cada ditadura era substituída por outra ditadura por conta de golpes militares que aconteciam com grande frequência na Coreia do Sul. Né? Inclusive, nós estamos nesses dias aqui marcando os 40 anos, né, do massacre de Gwangju, uma cidade na Coreia do Sul que durante uma ditadura militar, essa cidade se rebelou contra o governo, né, foi protestar contra a lei marcial e o exército simplesmente massacrou milhares de pessoas usando tanques, helicópteros, com o apoio dos Estados Unidos. Né? Então, vocês vejam o nível de obscuridade que a Coreia do Sul mergulhou nos anos 50, 60, 70, né? Com sistemática perseguição a movimentos estudantis, a sindicatos, né? Baixou uma lei de segurança nacional da Coreia do Sul, que até hoje está em vigor. Se você fala uma só palavra é levada à investigação, né? Os serviços de segurança na Coreia do Sul são muito fortes, muito vigilantes, são recorrentemente traçados aí como violadores de privacidade, de e-mails, de correspondências, ao passo que na Coreia do Norte se desenvolvia um socialismo de tipo próprio, que é o Juche, que a gente chamou aqui, que colocava a independência das massas populares acima de tudo, né? Considerava o ser humano como central, as massas como donas do seu próprio destino. Isso fez com que a Coreia do Norte passasse a ter níveis políticos internos, né, de grande participação popular. O poder popular na Coreia do Norte, que a gente pode abordar daqui a pouco mais profundamente, foi muito articulado, né, teve um nascimento lá nos anos da guerrilha e depois se aprofundou nesses anos de reconstrução econômica. Nesses anos também, de 60, 70, a Coreia do Norte auxiliou ativamente vários movimentos de libertação nacional no mundo todo, como Cuba, como vários outros países na África, né, contaram com a ajuda da Coreia do Norte no seu desenvolvimento. O presidente Kim Il-sung se tornou uma figura muito conhecida no movimento político comunista internacional, né, e a Coreia do Norte ali conseguiu manter a sua posição, né, na Guerra da Coreia, ela conseguiu manter a sua posição como nação, e ela também impediu que os Estados Unidos avançassem sobre a China e sobre a União Soviética. Tanto é que a Coreia do Norte vai ter um papel importante naquela região, não só como esse impeditivo, né, das tropas americanas, como um país independente de fato. Durante o grande debate entre a União Soviética e a China, a Coreia do Norte vai se mostrar como um país muito hábil
para lidar com essas duas grandes potências, né, sem se submeter diretamente nem a Moscou e nem a Pequim. Você vai ter a Coreia do Norte ali se alinhando ao movimento dos países não alinhados, né, com uma política externa que falava tanto com os chineses, tanto com os soviéticos. Né, um país verdadeiramente autônomo que conseguiu passar por diferentes períodos históricos muito difíceis e muito favoráveis, mas que conseguiu se manter muito bem. Então, assim, fui um pouco além, né, da pergunta, mas a Guerra da Coreia, para a gente entender de fato esse conflito, né, imagine o saldo de mortos, né, 2,5 milhões de pessoas, a destruição que o país passou, todo o preparativo histórico para a gente chegar até os anos da Guerra da Coreia de 50 a 53, nos respondem muitas perguntas sobre a Coreia do Norte hoje. Ô, Lucas, me permite fazer uma pergunta aí. A que você atribui a Coreia do Norte conseguir manter esse amálgama, essa união na sua sociedade, enquanto a União Soviética se desmanchou, a Rússia virou neoliberal, a China assumiu um capitalismo de Estado total, e o que faz levar a Coreia do Norte a se manter do jeito que está. Porém, colocando aí, você não chegou a morar na Coreia do Norte, né? Não, só por lá estive, mas não cheguei a morar. Tá certo. Bom, me responde aí, depois tem outras perguntas. Legal. Tá. Essa pergunta é interessante, ainda mais nesse momento que eu estou falando justamente dessa questão do pós-guerra, né? Porque o que acontece? A Coreia do Norte, por ter um socialismo que coloca a independência, né, como um dos pilares principais, quando você tiver na União Soviética, por exemplo, a questão do abandonamento, né, o abandono do legado de Stalin, né, que vão assumir aquele caráter revisionista, o Khrushchev, depois os seguintes dirigentes soviéticos vão declarar que a luta de classes acabou, que o socialismo tem que ser redesenhado, né? E a China, você também vai ter os momentos de reforma na China após a morte do presidente Mao Zedong, como você aqui citou, essas que começou a emanar, né, ao mundo, tanto a China quanto a União Soviética, essas novas coordenadas políticas, essas coordenadas elas não chegam à Coreia do Norte. A Coreia do Norte desenvolveu um socialismo de estilo próprio, né, que não envolve abertura de mercado, que não envolve declarar fim de luta de classes ou fim da perseguição aos velhos ideais. Né? Então, quando você tem o desfacelamento dos países socialistas, esse desfacelamento ele não aconteceu momentaneamente, naquele ano. Ele é um resultado de um processo muito longo, de uma revisão dos processos revolucionários, dos métodos revolucionários que a União Soviética e os outros países tinham. Essa revisão ela não aconteceu na Coreia do Norte. Os norte-coreanos se mantiveram num caminho revolucionário, as antigas, digamos assim, que é o Juche, e isso fez com que a unidade nacional na Coreia do Norte fosse mantida, fosse preservada de uma maneira muito eficiente. Até porque a gente tem que considerar que a Coreia do Norte, como o próprio Silvio tinha dito aqui, está em guerra até hoje, porque o armistício ele não é um acordo de paz. Então, essa situação de permanente guerra, de permanente mobilização, de permanente agitação das massas para a reação a qualquer movimentação estrangeira hostil, acaba mantendo ali na Coreia do Norte um espírito coletivo revolucionário de salvaguardar a nação e a revolução muito ativo, muito presente na vida das pessoas. Então, aconteceu que, por mais que você tenha tido movimentos de revisionismo em outros países, isso não aconteceu na Coreia do Norte. É por isso que eles hoje estão até hoje, né, no século XXI, 2020, ainda prosseguem como um país socialista, com um modo de produção socialista, uma organização econômica e social de um país socialista. Muito bacana a explicação, Rubio. E uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: existem muitas diferenças socioculturais entre a Coreia e países ocidentais, o Brasil como exemplo. Uma coisa que eu tenho curiosidade é: qual o aprendizado que nós podemos ter do socialismo justo para uma realidade brasileira de organização de massa, de classe trabalhadora? Existe algum parâmetro que você possa apontar como que seria um bom aprendizado para a nossa realidade brasileira? Bom, a ideia Juche, o socialismo Juche, por mais que tenha surgido na Coreia,
e com esta questão de que era um socialismo que atendia às necessidades dos coreanos, ela acabou se desenvolvendo, essa filosofia, como uma filosofia realmente original e revolucionária ao longo do tempo, com aportes universais. Acontece que a ideia Juche é muito importante no caso do Brasil, porque ela traz algumas bandeiras que aparentemente a esquerda brasileira há muito tempo esqueceu ou deixou de lado. A questão da soberania nacional, do patriotismo revolucionário, da identidade nacional é uma das coisas principais, um dos pilares principais da ideia Juche. Isso funciona muito bem na Coreia, porém funciona muito bem no Brasil. E funciona muito bem dentro de um contexto latino-americano, onde o imperialismo é um ativo presente no nosso dia a dia. As ações de um exército estrangeiro, as ações de uma força econômica estrangeira na nossa realidade não é algo distante, é algo real. A gente vive com isso. Golpes de Estado são dados no Brasil periodicamente com auxílios de forças estrangeiras. Ordens políticas, econômicas são alteradas dentro do Brasil com ordens estrangeiras, com apoio de forças estrangeiras. Então, nossa esquerda deveria aprender com a ideia Juche justamente a questão de tirar da direita todo esse falso patriotismo que existe hoje em dia. Uma das principais bandeiras da direita é botar a blusa da seleção aí com a bandeira verde e amarela para a rua e falar que são patriotas. São patriotas de um exército que deu o golpe pró-americano em 64. Isso não é patriotismo, isso é um patriotismo falso. Acho que tarefa nossa, com a ideia Juche. Pois não. Mas nesse aspecto, aí eu vou tomar suas palavras. A Coreia é uma cultura de 5.000 anos de idade. A brasileira é de 500 anos. A coreana é de 5.000 anos com um traço genético, uma linhagem. Enquanto a brasileira, 500 anos, você tem uma miríade de traços genéticos, de imigrantes e tudo mais. Então, eu diria que talvez a gente precisasse ainda de mais 5.000 anos, ou de 4.500 anos, para chegarmos ao nível coreano ou chinês, né? Mas desculpe interromper aí, mas só queria colocar esse parênteses aí. Não, é claro. Só queria fazer uma observação. Se parar para pensar, a ideia de consciência de classe, de luta de classe, ela é uma ideia recente. Ela não é uma ideia milenar, por mais que existissem conflitos de classe durante toda a história. E Cuba, que fez um processo revolucionário incrivelmente bem sucedido. Entendeu? Então, o que eu penso é o seguinte, pelo parâmetro deixa eu só completar, Silvia, pelo parâmetro do socialismo justo, que é um socialismo de Estado, nacionalista, e que trabalha junto às classes trabalhadoras, ao partido junto aos operários e aos trabalhadores, a diferença existe sim dos traços culturais de 5.000 anos de cultura, mas a essência da luta de classe, da organização dos trabalhadores, é a mesma essência do leninismo, que como nasceu o socialismo justo, pelo que eu entendi. Então, assim, nós estamos no mesmo mundo suficientemente tempo desde que se tem uma ideia de consciência de classe, de luta de classe. Isso pautado pelo materialismo histórico. Então, assim, por isso a pergunta que eu fiz. Por mais que existam diferenças culturais do povo coreano da Coreia do Norte conosco, a organização existe no Brasil. O que pode ser feito, que eu digo em questão de formação política, organização sindical, organização de movimento estudantil, de classes. Foi isso que eu quis colocar. Isso, porque por mais que exista toda essa diferença temporal que é real, é claro, deve ser considerada numa equação, o movimento revolucionário Juche, ele bebe das fontes materialistas, do materialismo histórico dialético do marxismo-leninismo. Ele não nega isso. E é algo recente, se a gente parar para ver. Mas o que principalmente, respondendo a sua pergunta, acho que o principal seria o seguinte: lá na época que os coreanos precisavam de uma resposta para a sua situação, quem deu a resposta prática foram os comunistas revolucionários do Kim Il-sung. Falta para a esquerda brasileira, isso nós deveríamos nos inspirar, é fazer uma real análise do que está acontecendo aqui e apresentarmos aos trabalhadores, trabalharmos com os trabalhadores para a solução dos problemas reais da nação. Os problemas práticos. Existe uma perda muito grande
e eu vivencio isso na minha universidade, sou estudante da UFRJ, o movimento estudantil muitas vezes está preocupado com pautas e com assuntos que não são problemas práticos da nossa nação. Se perdem em uma divisão, né, de classes onde os trabalhadores não enxergam os estudantes como reais auxiliadores de sua causa e chegam a entender, inclusive, que são rivais, né, que defendem aberrações ou coisas diferentes, políticas diferentes das deles. Nós temos que trabalhar, acredito que temos que aprender com a ideia Juche, justamente dar uma resposta real, concreta para o nosso povo, para os problemas que eles estão enfrentando, ao invés, às vezes, de se perder em uma série de devaneios ou cenários ideais. Né? Relativizar a luta. Cenários ideais e não um cenário brasileiro. Agora, os liberais, né? Ô Lucas, como eu falei assim. antes, eu gosto muito de me ater não tanto ao academicismo, mas ao mundano. Então, eu te perguntei antes se você morou na Coreia. Vou tentar traçar um paralelo. Eu moro nos Estados Unidos. Muita gente vai te dizer, pô, é o paraíso na Terra, não sei o quê. O turista vem, fica maravilhado, olha, tudo funciona, não sei o quê. Tudo muito BS, como a gente fala aqui, muito BS, tá? Uma coisa é você como turista, outra coisa é você viver no local. Você vivendo no local, você começa a descobrir que os Estados Unidos tem problemas semelhantes, muitas vezes iguais ao Brasil, a outros países de menor poder financeiro. E aqui o que existe muito é o poder militar e financeiro que eles desenvolveram subjugando o resto do mundo, tá? E mesmo assim você tem problemas. Aí a pergunta que fica é o seguinte, aonde eu quero chegar? Como é o papo do coreano do norte? Pô, vamos tomar ali uma cervejinha no boteco da esquina. Como é o papo desse coreano? O que é que ele diz? O que é que ele conversa? Como é que o engenheiro, que é a minha área, como é que o engenheiro acorda de manhã, de novo, traçando um paralelo com os Estados Unidos, com o capitalismo, né, com o livre mercado? Como é que o engenheiro acorda todo dia de manhã e fala, pô, tem que trabalhar para o governo, não sei o quê, enquanto aqui ele tem o sistema, cria na cabeça dele que ele vai trabalhar e vai dar duro e amanhã ele vai ser dono de uma empresa e não sei o quê, papapá, ele vai galgar, vai poder comprar um iate e não sei o quê. Nesse paralelo, como é que fica o norte-coreano? O que é que mantém ele trabalhando de uma certa forma obediente? Porque a gente volta a dizer, a gente não mora lá, a gente não sabe o real cotidiano da coisa. Como é que se mantém unida essa sociedade, suportando todas essas mazelas que os Estados Unidos cria para eles? Essa pergunta é ótima, porque muitas pessoas têm esse grande estigma de dizer, mesmo depois de uma apresentação que você possa fazer do país, as pessoas dizem assim, mas você viu como turista. Mas isso tudo é falso, foi criado para você imaginar que a vida é boa, mas na verdade as pessoas vivem muito mal. Eu lá fui não como turista, né? Fui lá como convidado pela Academia Coreana de Cientistas Sociais da Coreia, visitei lá vários lugares que os turistas normalmente não vão, como fábricas, escolas, fazendas, né, que são lugares de um acesso um pouco mais difícil. Mas o que acontece? Existe uma coisa na Coreia que é chamada o espírito da família de coração único. Os coreanos acreditam que todos são membros de uma só família. Todos estão participando de um movimento único. E todos devem cuidar daquele que está ao seu lado. Isso já seria um traço cultural a ser considerado, né? Existe ali, por exemplo, uma facilidade, digamos assim, de lidar com essa questão, porque existe um entendimento de nação única há muito mais tempo do que o Brasil, infinitamente mais tempo do que os Estados Unidos, como o Silvio citou aqui. Mas lá, os coreanos, eles olham para a própria história e consideram que ninguém conseguiu fazer nada sozinho. Sempre
as conquistas, né, que foram realizadas na história daquela nação foram conquistas coletivas, foram mobilizações populares, foram os trabalhos coletivos, né, foram os trabalhos de pessoas que estavam unidas por um ideal revolucionário, que é a ideia Juche. Quando a gente vai lá, a gente percebe muitas propagandas, pôsteres, canções, bandeiras, quadros, murais, obras artísticas, tudo espalhado por todo o país, muito voltado para a questão da unidade nacional, né, a unidade revolucionária, ao entorno do partido, do Estado, do Exército, que são as organizações máximas daquele povo. Então, eles trabalham dentro de uma lógica cultural e política completamente diferente da nossa ocidental. Eles não têm essa ideia de que o governo está contra eles ou de que eles estão sendo taxados, obrigados a trabalhar para o governo, porque quando você vai falar lá alguma coisa, ou o governo, eles primeiro falam assim, mas eu sou o governo. Existe uma concepção muito forte na Coreia do Norte de que o governo não é uma coisa alienígena fora, e que sim, ele é as próprias pessoas. As próprias pessoas são do governo. Você tem uma noção, lá na Coreia do Norte, se você é um parlamentar, você não é somente um parlamentar. Você é um engenheiro e um parlamentar. Você divide os dois cargos ao mesmo tempo. Então, todos consideram que fazem parte da vida política do país e trabalham com o país junto. Tem uma coisa que eles chamam de mente estatal. Todos os coreanos estão pensando como se todos eles fossem o próprio Estado. Então, existe uma grande consciência patriótica. É similar ao que aconteceu na União Soviética, dos sovietes. Eles se veem como os sovietes da época da União Soviética. Isso, que seria a participação... Sim, Victor. Exatamente. A noção de ter o poder em suas mãos por ser um país de trabalhadores operários era muito real lá. Né? Aí o Silvio perguntou a vida de uma pessoa comum. Lá é o que acontece, algumas coisas da vida comum. Né? Os coreanos não têm a ideia de, por exemplo, como muito o Silvio deve conviver muito com isso, de todo americano tem que ter um carro ou ter a sua casa própria. Isso são coisas que para o norte-coreano não funciona assim. A maioria, na esmagadora maioria, usa transporte público, porque lá tem transporte público. Transporte público de massa, transporte público praticamente gratuito, de qualidade, que funciona. Né? Aquele país também encontra uma série de dificuldades econômicas que impedem certas coisas. Por exemplo, é impossível, é insustentável para a Coreia do Norte que cada família tenha um carro, por exemplo. Né? O país tem pouco petróleo por causa dos embargos comerciais impostos pelos Estados Unidos. Mas, por exemplo, um norte-coreano comum não tem que se preocupar com pagar impostos, porque desde 1974 não existe impostos na Coreia do Norte. Né? Um norte-coreano comum não tem que se preocupar com desemprego, porque o emprego é uma garantia do Estado. Todos têm emprego na Coreia do Norte. Né? Um norte-coreano não se preocupa se vai ficar sem casa, se vai ter que morar na rua, porque a moradia também é uma garantia constitucional, é um direito do cidadão e o Estado fornece gratuitamente moradia para todos. Todos têm trabalho na Coreia do Norte. A mesma coisa com os serviços públicos, na saúde, na educação, na segurança. São todos completamente gratuitos e universais. Os coreanos vão para a escola, passam 12 anos num serviço obrigatório, né, num regime compulsório de educação de 12 anos e não pagam nada por isso. Se quiserem fazer faculdade, instituto técnico, né, cursos após a escola, podem fazer isso também gratuitamente. Existe uma série de instituições de ensino superior na Coreia do Norte, inclusive agrícolas, que dão aos norte-coreanos essa escolha. Então, os norte-coreanos comuns têm uma série de não preocupações que aqui nós temos, né? Com pagamento de contas, com a nossa casa, com o nosso carro, com impostos, com saúde, plano de saúde, com a educação das crianças. Eles não têm esse tipo de coisa por lá, porque o país já alcançou um nível de organização, planificação econômica tão grande que eles conseguem sustentar esse tipo de vida coletiva para as pessoas. E justamente por essa harmonia que existe na Coreia do Norte, né, por esse estilo de vida muito próprio de lá, é que eles colocam a defesa do país, a defesa da revolução e do líder, a figura do líder como uma figura de síntese, como algo muito importante. Como algo que, se você é contra isso, para eles é estranho. Você está pensando contra o coletivo.
Eu tenho uma Mas pergunta. vai Deixa eu lá, fazer vai uma lá, Rei, vai lá. pergunta. A China, mesmo depois da Revolução Cultural, ela tem uma influência muito grande do confucionismo ainda. É um valor ético, moral, inclusive, que faz com que o povo tenha aquela aceitação às ordens do governo, do partido. E a Coreia, a filosofia justa, o socialismo justo, ele foge um pouco mais do confucionismo tradicional daquela região e se apega mais um pouco ao materialismo histórico como do fundamento de doutrina? Sim, acontece que ali na Coreia, eu diria que mais do que o confucionismo, o que mais influencia a filosofia mais forte, predominante ali naquela população, é o Chondoísmo, que é uma filosofia tradicional da própria Coreia. Ela é mais presente do que o próprio confucionismo, por exemplo. A ideia Juche, quando se constitui, o que Il-sung lá vai colocar que é materialismo histórico dialético do Marx, Engels e Lenin, certo? Vai colocar como isso. Só que é óbvio que nós estamos falando de seres humanos que estão inseridos dentro de um contexto, né? Tem uma educação, tem todo um coletivo Claro. trabalhando ao seu redor que trabalha com alguns conceitos morais, com algumas ideias que bebem muito da fonte, eu diria, desse chondoísmo. Só que nos escritos, né, existe um rompimento com a tradição, existe um rompimento com a tradição religiosa, mas pelo contexto, pelo local, ainda existem esses traços que são muito presentes até hoje. Essa questão do líder, né, que eu mencionei aqui, é uma delas. Exato, Essa por isso que eu questão de perguntei. enxergar Por isso que eu como perguntei. família é um traço cultural. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta que a gente já vinha discutindo há um tempo. É sobre essa questão do programa nuclear norte-coreano. Certa vez tu me abordou sobre esse assunto e falou que eles conseguiram uma suficiência plena. Recentemente, Kim Jong-un vem conversando com Donald Trump sobre uma possível desnuclearização da Coreia. Se eu não estou errado, me corrija se eu estiver errado, no entanto, as negociações não avançaram, correto? Qual é a concepção de defesa norte-coreana e qual é a concepção que eles têm sobre o programa nuclear deles? A gente sabe que muitos países que não possuem as armas nucleares foram vítimas de invasão norte-americana, como o caso do Iraque, como foi o caso da Líbia. E qual foi o reflexo que essas invasões causaram na Coreia do Norte, que os norte-coreanos chegaram até a falar? O final dessa sua pergunta, ela dá pistas para a gente entender o porquê que a Coreia do Norte desenvolveu o seu programa nuclear. Vale lembrar que o primeiro país do mundo a desenvolver um programa nuclear e conseguir alcançar a plenitude dele, né, com a finalização e execução, detonação de uma arma nuclear, foram os Estados Unidos da América. Eles iniciaram uma corrida armamentista da Guerra Fria, né? A União Soviética desenvolveu o seu programa nuclear em resposta aos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos se utilizou muitas vezes ao longo da sua história justamente do seu poderio militar como uma arma política. A Coreia do Norte conseguiu ter uma leitura muito correta do significado das armas nucleares como arma política, além de uma arma propriamente dita militar. Porque a arma nuclear está num nível de destruição, de poderio, ela muito acima do que as armas convencionais. Então, ela se torna um novo tipo de arma, com um psicológico por trás muito diferente e alcança resultados muito diferentes. Só você vê lá o fim da Segunda Guerra Mundial no Japão, o efeito que a detonação daquelas armas nucleares ele trouxe efeitos muito maiores. A crise dos mísseis de Cuba eram mísseis nucleares, então existiu uma questão política muito maior do que se fosse o posicionamento de armas convencionais lá. E a Coreia do Norte leu isso. Eles vão desenvolver o programa nuclear lá nos anos 90, que vai ser o período mais difícil da Coreia do Norte, que eu já posso explicar depois, que é o chamado Árdua Marcha, né? É um período de difíceis situações econômicas, né, de complicadas relações econômicas internas e externas, que vão fazer os Estados Unidos avançarem com muita força, achando que, bom, já tinha caído a União Soviética, a Alemanha Oriental, os países do leste europeu, então a Coreia do Norte seguiria um caminho natural de queda junto com a China e com Cuba. Imaginava-se que todo mundo cairia de uma só vez, né, que seria um efeito cadeia. Quando isso não acontece com a Coreia do Norte, os Estados Unidos investem em bloqueios econômicos e em uma investida militar contra o país. A resposta da Coreia do Norte a isso foi uma resposta lógica. Não tinham sentido, não tinham dinheiro, condições materiais para desenvolver
muito bem, por exemplo, uma força aérea, uma força de tanques, uma força tecnológica nesse sentido. Porém, armas nucleares era uma possibilidade para os norte-coreanos. Eles investiram pesadamente em pesquisa científica autônoma e conseguiram construir armas nucleares, justamente como um meio de autodefesa. A política Songun, que vai colocar a questão, né, da revolução militar dentro da Coreia do Norte, ela vai justamente traçar que um plano de desenvolvimento de armas nucleares não é um plano ofensivo, não é um plano de atacar o mundo, não é um plano de ofender outros países, mas contra-ofensiva, é uma resposta, porque os Estados Unidos posicionaram armas nucleares no Japão e na Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Então, para equilibrar a balança de poderes ali na Península Coreana, a Coreia do Norte desenvolveu as suas armas nucleares e alcançou sucesso. Em 2017, por exemplo, a Coreia do Norte conseguiu testar não só uma bomba de hidrogênio em miniatura, que a bomba de hidrogênio é a mais poderosa que existe, né? Ou também desenvolveu um míssil balístico intercontinental, capaz de ser lançado da Coreia para qualquer ponto do planeta, né? Incluindo todos os Estados Unidos. Isso aí colocou a Coreia do Norte com uma cartada no jogo geopolítico muito bom, que você alcança o status de destruição mútua assegurada. Os Estados Unidos podem até atacar a Coreia do Norte e destruir a Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte vai ter meios de responder massivamente ao ataque dos Estados Unidos, atacando o próprio território americano. Isso afasta, nos cálculos dos generais americanos, isso afasta a possibilidade de uma guerra convencional contra a Coreia do Norte. E aí, é claro, se investe em outras frontes de guerra, a guerra econômica, a guerra midiática, as guerras híbridas, né, que a gente conhece aí, que a gente já pode falar também melhor. Mas o programa nuclear norte-coreano, ele nasce dessa necessidade de autodefesa da Coreia do Norte e vai alcançar o grande sucesso porque o Trump resolve se encontrar realmente com o Kim Jong-un, como você mencionou aí. Só que essas negociações, se está certo, elas não deram certo, porque os Estados Unidos eles exigem que a Coreia do Norte, por exemplo, dê todo o seu arsenal nuclear para os americanos, né? Permita o desmantelamento total dos seus mísseis, e os Estados Unidos não apresentam uma contraproposta à altura. Então, isso aí acabou inviabilizando as negociações que acabaram falhando. Qual que é o PIB da Coreia do Norte hoje? Como que é a balança comercial norte-coreana? Como que a economia sobrevive? Eles não fornecem. Não fornece. Eles não fornecem esses dados. Esses são dados muito difíceis. A gente trabalha com estimativas. Entendi. A economia dela é baseada basicamente em extração mineral e um pouco de agrícola. E a maior parte do comércio é com a China. Sim, a maior parte do comércio é com a China. Só que eles tiveram que, nos anos 90, a partir dos anos 90, desenvolver praticamente tudo que eles consomem, alcançar a autossuficiência econômica por causa dos bloqueios. Então, existe uma diversificada indústria dentro da Coreia do Norte. Apesar do bloqueio, mas tomando um know-how chinês, know-how russo em várias áreas. Sim, comércio exterior, principalmente com China e com a Rússia, que são os países que furam o bloqueio, né? Eu não digo só comércio, desenvolvimento, indústria mecânica, automotiva, a nuclear, foi tudo baseado em know-how na matriz russa e russo. chinesa. Exato. Algumas coisas sim, porém outras coisas foram desenvolvidas de meios autônomos. Mas houve, por exemplo, na balística, muita engenharia reversa, baseado nesses escudos soviéticos, por exemplo. Exato. Os chineses e os soviéticos, os chineses e russos já não vendem armas para a Coreia do Norte. Isso não acontece desde a época da União Soviética. Eles tiveram que reestudar o que já tinham, que havia sido comprado da China e da União Soviética, e reestruturar aquilo para maximizar o alcance das armas e modernizá-las. Existem intercâmbios entre estudantes brasileiros, por exemplo, para ir para a Coreia do Norte? Você poderia ir no intercâmbio estudar lá? Sim, é possível. A Universidade Kim Il-sung tem programas de pós-graduação e cursos de língua coreana, no qual é possível você ir estudar lá. Só é um processo um pouco complicado, no qual eu ainda não me aventurei, mas isso é possível sim. Inclusive tem site deles aí na internet, depois se quiser eu posso passar para o Victor a referência. Que, de qualquer nacionalidade, né? Qualquer exceto americanos, porque americanos não podem ir para a Coreia do Norte por conta do próprio governo americano. Entendi. Agora, Lucas, voltando... Vai lá, Vitor, vai.
Lucas, eu vi uma reportagem recentemente na BBC que fala a respeito que a Coreia do Norte está investindo muito em tecnologia de ponta, não só militar, no entanto, também civil, celulares, bens de consumo, em tecnologia de ponta. Como o Silvio havia falado, seria um know-how chinês também que está vindo para a Coreia do Norte. Eles estão tendo a mesma visão que a China tem a respeito de desenvolvimento de tecnologias civis, tecnologias de ponta para consumo, como parte agora da sua agenda recente? O que acontece é que a Coreia do Norte tem um problema muito grande em obter tecnologia, né? Porque aqueles bloqueios que os Estados Unidos impõem ao país desde os anos 90 dificultam muito a compra, né, desse tipo de coisa do mundo exterior. Então a Coreia do Norte teve que se virar, literalmente, com seus próprios recursos, né, com suas próprias pernas, para desenvolver com autonomia a tecnologia própria. E acontece que esse desenvolvimento de tecnologia bélica, né, desenvolvimento nuclear, ele trouxe junto uma série de desenvolvimento em outras áreas, né? Porque existe na Coreia uma coisa na economia chamada linha de desenvolvimento simultâneo. É uma linha que se desenvolve ao mesmo tempo a indústria de guerra, mas junto você desenvolve, né, ao mesmo tempo você desenvolve a indústria normal, a indústria civil, né, a indústria que atinge as pessoas de fato. E os norte-coreanos têm investido muito nisso. A gente percebeu lá durante a nossa ida à Coreia linhas de produção nas fábricas muito informatizadas, né, com boa parte da produção. A gente foi em fábricas mais variadas, né, de sapatos, né, de mochilas, e tinham boa parte da produção lá contando com tecnologia, né, maquinário, às vezes produzido na própria Coreia do Norte. Eles inauguraram há alguns anos lá um centro de pesquisa, né, no centro de Pyongyang, numa ilha, no rio Taedong, que é um grande polo de desenvolvimento tecnológico do país. E diferente do que as pessoas pensam, tem celulares lá, né, tem uma produção nacional de computadores, de televisores, né, de aparelhos tecnológicos, e eles desenvolvem também tecnologia, não só na parte civil, né, dessas televisores, a tecnologia de comunicação, né, com telefones e tal, na parte da indústria, com a informatização da produção. Tem alguns documentos do partido que a gente lê, né, eles falando em usar a tecnologia para melhorar as condições de trabalho das pessoas, para que as pessoas trabalhem menos, tenham mais tempo para descanso, mas eles também fazem essas inovações na parte de energia, né, na parte de geração de energia, que também foi um grave problema para a Coreia do Norte. Então, eles têm vários investimentos em energias limpas e alternativas, como energia solar. Vários lugares que você vai lá na Coreia, você tem as placas solares nas fábricas, nos apartamentos, né, nos postes que tem a placa solar lá em cima para se autoalimentarem durante o dia, né, se carregarem à noite, servirem ao seu propósito. Quer dizer, os coreanos têm desenvolvido a tecnologia, a ciência, né, é uma das partes assim, principais do desenvolvimento econômico do país e que tem feito a economia, inclusive, crescer bastante nos últimos anos. Isso é notável. Se você vê fotos da Coreia há anos atrás e você vê fotos da Coreia hoje, é um país muito mais colorido, é um país com muito mais prédios bem tecnológicos, né? As pessoas consomem mais tecnologia e têm mais facilidades no seu dia a dia atualmente. E a tendência disso é só crescer, porque nos documentos das reuniões do partido, a ciência e o desenvolvimento tecnológico são sempre colocados como uma das coisas principais a serem desenvolvidas. Eu só queria Pode Não, falar, Vitor, antes de você continuar, Vitor, só retificar uma palavra que você colocou, Vitor, que eles estariam desenvolvendo uma economia de consumo. O consumo, eu não conheço a Coreia como o Lucas conhece, mas eu posso te garantir que a palavra consumo na Coreia tem uma definição muito diferente do que a gente encontra no Ocidente. Sim, sim, não é o consumo que a gente tem, o consumo momentâneo que a gente tem aqui, extremamente fetichista e mercadológico. O sentido lá é diferente, né? De realmente consumir coisas que são necessárias, coisas que engrandecem, né, A as pessoas sociedade, culturalmente, isso, de maneira geral,
né, e está alinhado ao desenvolvimento ali daquele país de maneira sustentável, a ponto que o consumo não seja algo que saia do controle, né? O problema que muitas pessoas acham que um país socialista não pode ter consumo, né? As pessoas não consomem, elas sobrevivem. Isso não é verdade. O consumo faz parte da vida humana. Nós Exato. precisamos consumir as coisas, né? Para sobreviver e também para nos elevarmos. E é assim que acontece na Coreia do Norte. Só não é um consumo doentio. Não, e outra coisa. O consumo maior e mais abrangente só não existe devido ao bloqueio, principalmente estadunidense. Porque Exatamente. se não houvesse o bloqueio contra a Coreia, se não houvesse o bloqueio contra Cuba e outros países, esses países seriam tão ou mais desenvolvidos que o próprio Estados Unidos. E é esse o verdadeiro medo dos Estados Unidos. Eles não podem ter países socialistas, sociedades que se unem em prol de uma necessidade comum darem certo. Porque Isso. se esses países derem certo, coloca em xeque a própria sociedade estadunidense. E já estão colocando, não é, Silvio? Porque por mais que a gente tenha todos os bloqueios ali, a Coreia do Norte dá certo. Eles conseguem fazer as coisas, eles conseguem impor a sua agenda sobre os Estados Unidos, eles conseguem fazer com que a população tenha uma vida digna, né, que ninguém esteja sofrendo por nenhum mal. Pode até ser verdade, óbvio, que os norte-coreanos não estão ostentando luxo por todos os 4 cantos do país, mas que vivem uma vida digna, né, que não há fome, não há desabrigados, como aí nos Estados Unidos, inclusive, há aos milhões, isso é verdade, na Coreia do Norte. E isso é uma questão muito grande, porque a contestação seria vergonhosa para os Estados Unidos. Né? Como que um país tão pequeno, tão limitado, e mesmo assim, bloqueado, consegue se dar bem, consegue avançar com a sua sociedade. E aí é que entra outro braço da guerra, que é a mídia, que é a propaganda. E é por isso que a gente sempre vai ver na TV, na internet, os norte-coreanos são famintos, vivem sob uma terrível ditadura, não há liberdade de expressão, só tem um partido único, você não pode praticar religião, sabe? Aqueles tipos de mitos que são nada mais do que mitos mesmo, que servem para impor na sociedade, né, na visão comum das pessoas, uma visão diabólica. E isso, gente, não é novo. Isso acontece desde a Guerra Fria. Né? Os russos comem criancinhas, aquelas coisas horrorosas. O Sputnik vai cair na nossa cabeça. Né? O Gagarin vai jogar uma arma lá de cima. A gente tem essas fantasias loucas desde a época da Guerra Fria. Agora, outra coisa. Eu tenho um amigo russo que ele fala, na visão dele, que um dos motivos da desintegração da União Soviética e do caminho da Rússia ao neoliberalismo se deveu ao longo de toda a Guerra Fria à propaganda norte-americana, estadunidense, dos carros, das roupas, das vantagens do capitalismo e tudo mais. A China, como a gente falou antes, como eu falei antes, como eu comentei antes, foi ao capitalismo de Estado. E hoje a China tem vários bilionários. A própria Rússia também tem vários bilionários. Inclusive, eu tenho contato com bilionários russos aqui e tudo mais. E a Coreia do Sul está ali do lado. E você tem a propaganda. Você tem a propaganda, se não através de meios de comunicação, você tem a propaganda através das famílias. Como encontro aqui, no caso de Miami, os cubanos da ilha com os cubanos aqui no continente. Tá certo? Como é que fica a cabeça do coreano do norte em relação a toda essa propaganda? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque isso é o que aconteceu na Alemanha, por exemplo. A gente tinha Berlim Oriental e Berlim Ocidental, e Berlim Ocidental era a vitrine de que toda a Alemanha Ocidental estava vivendo muito bem, em grande fartura, né? E esse tipo de coisa ela esconde, assim como as grandes cidades yankees, né? Elas escondem
todo um mundo de divisão social fortíssima, né, de Aham. diferença social aguda por trás disso. Eu diria que a propaganda que existe na Coreia do Sul, que também é usada como vitrine, tá? Todo o crescimento econômico da Coreia do Sul, ali no fim dos anos 70, os anos 80 adiante, né, que a Coreia do Sul floresceu como um dos tigres asiáticos, ele é um crescimento artificial. Ele aconteceu com uma remessa gigantesca de dinheiro, de capital americano, né? O Exato. engrandecimento de conglomerados monopolistas, de pequenas famílias que concentram em suas mãos muito poder e dinheiro na Coreia do Sul, a família Samsung, a família Hyundai, várias outras pequenas famílias que juntas possuem todo o poder econômico e político da Coreia do Sul em suas mãos, né? Então, isso acontece ali na Coreia do Sul. Você tem Seul, que é a capital, que é a grande vitrine, né, que o pessoal gosta de comparar com Pyongyang e falar, olha como o capitalismo está dando certo e a Coreia do Norte não. Só que a divisão social na Coreia do Sul é gravíssima. Um filme que fez Gravíssimo. muito sucesso aqui no Ocidente foi o filme Parasita, que inclusive chegou a ganhar um Oscar. Aquele filme, se você vê, é um filme, aconselho, muito bom, é um filme sul-coreano. Ele traz justamente essa diferença entre ricos e pobres, que ela é gravíssima. Né? A população pobre na Coreia do Sul está lá trabalhando 12 horas por dia, está vivendo em casas debaixo da terra, né? Quando chove, alaga, eles perdem tudo. As pessoas se matam para estudar num regime completamente louco, doentio, de estudo, que leva as pessoas ao suicídio. A taxa de suicídio na Coreia do Sul é uma dos maiores do mundo, junto com o Japão. Né? E eu diria que essa propaganda ela dá muito errado na Coreia do Norte. Os norte-coreanos não têm qualquer tipo de ilusão com o mundo ocidental, não têm qualquer tipo de ilusão com estilo de vida capitalista. Eles, inclusive, chamam de estilo de vida decadente, estilo de vida burguês. Eles não têm qualquer consideração e ilusão de que isso vai dar certo. E existe uma forte conscientização do Partido do Trabalho da Coreia, na juventude, principalmente. A juventude é a principal atingida por esse tipo de ilusão, não é? De que se você lá fora você vive melhor, você tem muito mais. A juventude é extremamente politizada, os norte-coreanos são muito politizados, o que é diferente de ser doutrinado. Né? Ser doutrinado é você ter uma visão estreita da vida, é você ter uma visão muito estreita de um fenômeno muito localizado. Quando você é politizado, você recebeu durante a sua formação da sua vida os instrumentos científicos, filosóficos, para você entender como o mundo funciona. Você recebe um panorama do mundo. É assim que acontece na educação na Coreia do Norte. Eles não são doutrinados a achar que a Coreia do Norte é perfeita, porque alguém disse que é perfeita. Eles aprendem, certo? Eles são politizados durante a vida deles com a ciência da ideia Juche, do materialismo histórico, né? Eles observam o mundo ao seu redor, eles conhecem a civilização ocidental, eles têm acesso a filmes, a séries, a músicas, eles conhecem. E eles, na cabeça deles, fazem a comparação, entendem que as dificuldades que eles passam são dificuldades impostas pelo mundo exterior, né? Entendem que o estilo de vida deles não é o estilo de vida americano, por exemplo, Yankee, né? E essa propaganda dá muito errado na Coreia do Norte. Tanto é que existe até ali na fronteira, Silvio, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uns alto-falantes que ficavam virados para a Coreia do Sul, Coreia do Norte, tocando músicas da Coreia do Sul e músicas americanas. Né? Só que eles foram retirados aí no ano passado, retrasado, conforme foi uma demanda da Coreia do Norte para que eles tirassem esses alto-falantes. Às vezes se mandam balões para dentro da Coreia do Norte com panfletos mostrando produtos que eles teriam acesso lá no Ocidente. Existem pessoas que já saíram da Coreia do Norte, foram as chamadas de desertores, né? Foram para a Coreia do Sul, se decepcionaram e voltaram para a Coreia do Norte. Tem aí na internet relato dessas pessoas. Né? O capitalismo ele é um mundo de ilusão. O capitalismo dá certo para algumas pessoas. Né? O socialismo ele dá certo para os trabalhadores, para os camponeses, para os intelectuais. E é esse tipo de noção que os norte-coreanos têm. E tomando de volta o que o Vitor perguntou aí sobre o tratado com o Trump e tudo mais, esquece, Vitor. Isso aí é tudo BS, é tudo cortina de fumaça, diversionismo, não vai ter tratado nenhum, não interessa, pelo menos a priori, não existe interesse, porque apesar de toda a tecnologia coreana, o perigo real ainda é pequeno para
para se investir em alguma coisa muito maior do que tem até hoje, em termos de acordos e ceder à Coreia do Norte alguma vantagem. Não, por enquanto, os feudos americanos não estão muito preocupados com a Coreia do Norte. Rubio, eu tenho duas perguntinhas para você. Uma é uma curiosidade, afinal de contas, o que aconteceu recentemente com o Kim Jong-un, que sumiu, depois reapareceu, morreu, reviveu, ressuscitou? E uma outra pergunta, como é que está a relação, até onde você sabe, como é que está a questão da pandemia do Covid-19 dentro da Coreia do Norte? Esse caso do Kim Jong-un aí é um dos casos bem recorrentes da história da Coreia do Norte, da máquina de ressuscitar pessoas. Né? Porque na Coreia do Norte é muito comum a gente receber a notícia bombástica de que alguém foi fuzilado, né? De que um general foi fuzilado, de que uma banda musical foi fuzilada. E aí, tempos depois, essas pessoas que foram supostamente mortas aparecem vivas na TV. Isso aconteceu já várias vezes na história da Coreia do Norte. O Kim Jong-un, pela primeira vez, aconteceu isso com ele também. O que aconteceu, assim, basicamente explicando para as pessoas, foi que ele ficou um período de tempo sem aparecer em nenhuma atividade pública. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Isso já aconteceu muitas outras vezes. Né? No passado já ficou mais de um mês sem nenhuma atividade pública e na época ninguém cogitou que ele estivesse morto. Isso já aconteceu outras vezes. Só que a gente, né, especula que por uma questão da pandemia global de coronavírus estar estourando aí, essa notícia de que ele teria morrido ou estado em estado grave de saúde apareceu lá nos Estados Unidos, né? A CNN foi a primeira a noticiar, depois ela foi replicada por várias outras. A gente tende a entender que isso foi meio que uma cortina de fumaça ali para tentar desviar um pouco a atenção das pessoas de uma situação gravíssima que os Estados Unidos estão até hoje sofrendo com a Covid-19. Mas o que aconteceu foi que dia 11 de abril foi o último dia que o Kim Jong-un foi visto publicamente. E aí depois ele não foi visto no 15 de abril, que é o aniversário do nascimento do Kim Il-sung, que é o fundador do país. Né? E muitas pessoas começaram a falar que ele não apareceu nas comemorações do 15 de abril, que é o Dia do Sol. Então, com certeza, ele morreu, porque ele jamais faltaria às comemorações do avô. O que acontece é que ele não apareceu nas comemorações do dia 15, porque essas comemorações elas não aconteceram, justamente por causa da pandemia de coronavírus. Na Coreia do Norte, até poucas semanas atrás, qualquer atividade pública de aglomeração estava proibida. Né? Não tinham aglomerações acontecendo. E essas festividades do dia 15 são festividades gigantescas. Então, elas não aconteceram por causa dessa situação especial. E o Kim Jong-un, no fim das contas, não estava nada mal, não tinha passado por cirurgia, muito menos morreu. Ele reapareceu no dia 1º de maio, lá no interior da Coreia do Norte, inaugurando uma fábrica de fertilizantes. Né? No Dia do Trabalhador, ele apareceu inaugurando uma fábrica de fertilizantes e aparentemente muito bem, sem problema nenhum de saúde. Ou seja, foi mais um boato da mídia, né? Um dos vários boatos da mídia contra a Coreia do Norte. Esses boatos, é claro que é uma arma política contra a Coreia do Norte, mas às vezes é muito mais uma arma de dinheiro, porque o tema Coreia do Norte gera muito dinheiro para portais de internet, para produtoras de documentários, porque é um assunto bizarro que as pessoas clicam, porque elas ficam curiosas. Né? Então existe toda uma questão monetária também por trás disso. E sobre a Covid-19, a Coreia do Norte tem aí um título que muitos países invejam, que é um país que não tem nenhum caso de coronavírus até hoje. E isso também gerou uma onda de problemas, porque as pessoas falaram, é claro que a Coreia do Norte não tem, eles não estão contando para as pessoas, quem tem está sendo fuzilado, esse tipo de coisa. Nada disso. O que acontece é que lá em janeiro, antes mesmo da própria cidade de Wuhan decretar a quarentena, a Coreia do Norte fechou as fronteiras. Né, e tomou uma série de medidas justamente por não conhecer o que era esse novo coronavírus. Né, eles tomaram uma série de medidas nacionais, o Ministério da Saúde Popular tomou uma série de medidas nacionais, em caráter nacional, certo? Contra a Covid-19, fechando as fronteiras com a China e com a Rússia, né, que são as fronteiras terrestres movimentadas, principalmente a da China. Muitos norte-coreanos saem da Coreia para a China e muitos chineses vão para a Coreia do Norte para turismo, para trabalho. Isso é muito comum. Quando eu estive lá, eu usei essa rota e vi muitos chineses e muitos norte-coreanos indo de um lado para o outro. Então, isso foi encerrado. E depois eles também tomaram medidas de suspensão das aulas. Várias atividades econômicas foram interrompidas. As províncias ali próximas da fronteira com a China, elas foram colocadas em quarentena total, né, em lockdown.
e foi realizado um trabalho de atenção muito grande com as pessoas, né? Então, grupos médicos visitaram várias cidades, vigiando ali qualquer sinal da doença, né? Qualquer demonstração de sintomas da doença. Então, houve todo um cuidado muito grande, que inclusive foram inicialmente recebidos como exagerados. A própria Embaixada da Rússia na Coreia tem uma página no Facebook que a gente sempre usa como uma segunda fonte do que acontece lá, né? As confirmações vêm dela, e a Embaixada até aqui num tom de reclamação, assim, né? As medidas são muito exageradas, né? Não chegou nenhum caso aqui, eles estão mantendo um isolamento social das pessoas. Eu acho que isso é descabido. E aí acabou que não foi descabido, porque foi muito bom que a Coreia do Norte fez. A OMS, né, para quem aqui ainda tem dúvidas que isso seja real, de que não há casos de coronavírus lá, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão internacional mais prestigiado, confirmou que não há, ele fez isso 2 vezes, confirmou que não há casos de coronavírus na Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, ontem, isso aconteceu ontem ou anteontem, salvo engano, numa reunião da OMS, a Coreia do Norte foi um dos países, o representante da Coreia do Norte fez uma crítica dura aos países que ignoraram essa doença, né? Porque a Coreia do Norte, justamente por não estar preparada totalmente para lidar com uma coisa dessas numa escala grave, se chegasse lá, ela resolveu não preparar o país para tratar o coronavírus, mas sim para não receber, né? Foram precauções para que o vírus nem chegasse lá. Esse foi o diferencial. E aí a Coreia do Norte criticou os países que não levaram fé, né? Não deram fé nesse vírus e que acabaram, de alguma forma ou de outra, negligenciando o tratamento preventivo, né? As medidas profiláticas, ou seja, contra o vírus, né? Então, a Coreia do Norte está lá, sem casos. Eu queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, qual o simbolismo, não só na Coreia do Norte, como também na China, né, dessas grandes paradas militares? E a Rússia também você pode incluir. Porque, comparando com os Estados Unidos, que não possui essa Tradição, praxe, essa tradição. Inclusive, que o Trump queria inventar isso e os próprios militares falaram que não. Ele foi criticado na Coreia do Norte por isso também, viu, Silvio? Hã? O Trump foi criticado na Coreia do Norte na época que ele tentou fazer a parada militar. A Coreia do Norte lançou uns artigos lá dando uma alfinetada nele, eu lembro disso. Bom, e aqui você atribui eu ia colocar, a palavra é essa. A que você atribui o medo que o Ocidente tem do Oriente? Oriente, eu quero abranger Rússia, China, Coreia, tá? Vietnã, mas isso agora não na era moderna. Se a gente for ver, esse medo, ele não vem da era moderna. Ele já vem de séculos, né? E você, como estudante estudioso da área, dessa área, no caso da Coreia, e aí a Coreia está incluída no Oriente, a que você atribui esse medo, esse fear do Ocidente em relação ao Oriente? Existe uma coisa que a gente chama, uma prática comum que as pessoas têm, que a gente chama de orientalismo, né? Que é olhar para o Oriente com uma visão superior, nós aqui ocidentais, uma visão superior de que as coisas no Oriente são bizarras, né? São justificáveis por si só, por serem bizarras e por ser o Oriente. Essa é uma visão comum que a maior parte das pessoas tem, que ela vem de uma prática superior das elites econômicas, né? Como o Silvio disse aqui, por séculos, o Ocidente teve não só esse medo, mas eu diria também essa sensação de poder sobre o Oriente, de poder manejar o Oriente à sua própria vontade. Se a gente for parar para ver o que a Europa fez com o Oriente em colonização, a China, a Indochina, a própria Coreia sofreu tentativas, várias Guerra do partes Ópio. ali. Sim, a Guerra do Ópio, são inúmeros os exemplos de intervenções da Europa no Oriente. Eu diria que isso é uma coisa do pensamento liberal, né? Porque o Oriente ele representa valores culturais, valores políticos
ainda mais hoje em dia, e ainda mais a Coreia do Norte, eles são valores que são opostos aos valores da elite econômica, das classes dominantes desse sistema capitalista. Né? Então, a ânsia por controle, hegemonia total, né? Por controle de mercados, por o monopólio, a concentração de poder nas mãos de um único polo, os Estados Unidos, a Europa, os empresários, né? Essa divisão típica do capitalismo e do imperialismo, né? Um fenômeno aqui ocidental, ele joga a gente joga o mundo nesse tipo de situação, onde o Oriente ele é encarado como o lugar ruim, né? O buraco ruim de onde podem vir as piores coisas possíveis, como o comunismo, como a guerrilha, né? Como as práticas estranhas. Então, existe esse sentimento aqui por conta desse receio de perda de hegemonia dessas elites ocidentais. Porque muitas vezes na história o Oriente já superou esse tipo de coisa. Quando a gente para ver no século passado, por exemplo, a guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a China, quando consegue se libertar do Kuomintang e do Japão, né, consegue o Partido Comunista Chinês consegue proclamar a República Popular. Quando os Estados Unidos, não vamos esquecer da Guerra Civil Russa, né, foram dezenas de países invadindo a Rússia ao mesmo tempo para sufocar no ninho a primeira tentativa de revolução. E deu errado. Então, o medo que existe do Ocidente é porque o que nasce lá no Oriente, e até aqui no Ocidente, né, se a gente tomar Cuba como exemplo, a revolução, o socialismo, ele consegue alcançar grandes vitórias, mesmo sob pesadas penas, né, condições muito ruins, eles conseguem. Então, existe esse verdadeiro medo, e esse medo é alimentado por todo um sistema filosófico, econômico, né, do liberalismo, do imperialismo, que é um ideal racista. Né? O liberalismo ele está assentado sobre o racismo. Então, existe um racismo muito grande com os povos do Oriente, e essa sensação de medo, esse medo, ele causa essa falsa ideia de que o Ocidente pode dominar o Oriente, pode manejar o Oriente conforme o seu próprio desejo. E aí, quando essas correntes forem rompidas, e como já foram em vários episódios, né, aí é que a gente vai ver o que vai acontecer depois disso. E como é que você... Só um minutinho, Rei, só um minutinho. E como é que você lida com o vai para a Coreia, vai para Cuba? Como é que você lida com isso? Eu dou a minha conta corrente para que, por favor, deposite o valor da passagem. É a minha prática. Por favor, se quiser, eu tenho já um cartão pronto. Ó. Se você quiser depositar aqui o valor, você pode me pagar que eu vou com o maior prazer. E já fui, já voltei e quero ir de novo. E me diz uma coisa, Rubio, como é que surgiu em você esse interesse pela Coreia? Como é que surgiu? Porque você é um grande estudioso. E o que você pretende com isso? Você pretende um dia estudar lá, passar um tempo lá? Como que está te servindo essa experiência, esse conhecimento que você tem adquirido sobre a Coreia do Norte? Obrigado pelas suas palavras. Primeiro surgiu justamente do bizarro, né? De ver, eu tinha 12 ou 13 anos de idade, de ver a Coreia do Norte no noticiário como algo muito horrível, e até com uma coisa que o Silvio disse aqui, com medo. Porque realmente a ideia que eu tinha quando menor é que a Coreia do Norte era uma grande ameaça mesmo, que eles iam jogar aquelas bombas aqui, né? Que ia explodir esse paraíso que a gente vive, né? Esse lugar maravilhoso sem erros, que é o Ocidente, né? Esse equilíbrio, essa harmonia ocidental maravilhosa ia ser quebrada pela Coreia do Norte. Então, justamente desse pequeno medo que eu tinha, né? Eu fiquei muito curioso e falar, nossa, como pode existir um lugar tão ruim quanto esse, tão estranho quanto esse? Né? E comecei a me colocar em dúvida sobre a veracidade desse tipo de coisa. Quando fui atrás, tive muita sorte de encontrar pessoas que me ajudaram muito nesse caminho, né? Sites de internet, locais, livros, né? Todos os meios que puderam me dar uma visão diferente disso. Né? Aí é que eu pude constatar de que era realmente um império de mentiras contra a Coreia do Norte. E não só contra a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ela é um exemplo de algo maior, que existe uma verdadeira propaganda do inimigo contra qualquer tipo de revolução, contra qualquer tipo de movimento minimamente popular que tente sair dos trilhos que já foram traçados pelos Estados Unidos, pelas potências ocidentais, pelo imperialismo. Qualquer povo que tenta minimamente sair um pouquinho, buscar uma autonomia, ele já é automaticamente rechaçado com todas as forças.
Lucas, Alguém só falou? queria fazer um adendo aí. Como é que é da relação da... A gente tem só 8 minutinhos, então é o seguinte. Eu queria que você pudesse resumir um pouco sobre as explanações. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas o tempo está terminando, sobre a relação da Coreia com a China. Recentemente, eu vi, inclusive, um secretário do Partido Comunista Chinês indo numa parada militar da Coreia do Norte em 2019. Como é que está essa relação com a China e com os países não alinhados? Certo. Só finalizando a pergunta que o Rei tinha feito aqui para mim, então eu pretendo usar esses ensinamentos, todo esse aprendizado que eu tenho tido com a Coreia do Norte, todo esse exemplo positivo que é a Coreia do Norte para mim, né, de um desenvolvimento nacional, de um socialismo patriótico, né, de um povo que tem o seu país em suas próprias mãos para desenvolver algo aqui no Brasil. Eu acho que nós, brasileiros, temos que ter alternativa revolucionária, realmente revolucionária, né, como um norte nas nossas vidas, né? E eu acho que o Brasil é uma grande potência, que ela é subcolocada, né? Ela sempre é subentendida, ela é subcolocada, ela é colocada num segundo plano de submissão. E nós temos que tomar um papel ativo, menos passivo, em relação ao mundo, em relação àqueles que nos oprimem. Então eu acho que a Coreia do Norte é uma grande luz nesse caminho obscuro que a gente tem percorrido, e é um exemplo muito grande. Eu pretendo usar esses pensamentos, né, para auxiliar o meu país de alguma forma que eu puder, até mesmo nesse tipo de divulgação que vocês estão fazendo aqui hoje comigo. Isso é importante para construir memória, para construir resistência entre as pessoas, né? Inclusive agradeço mais uma vez a vocês aqui por isso. Mas eu penso sim em estudar, passar um tempo mais lá. Eu quero curtir um pouco mais a Coreia sempre que possível. E em relação à pergunta do Victor, a relação com a China é muito importante, né? Porque a China é um dos países hoje que contrapõe os Estados Unidos na balança global, né? Na divisão no mundo multipolar, né? E não unipolar. A China é um dos importantes agentes nisso, apesar de todas as contradições que existem nisso. A China é muito importante e ela é um dos países mais importantes do mundo, está assumindo um caráter de economia vanguarda do planeta. O auxílio dela à Coreia é muito bom, porque ela fura o bloqueio, né, comercializa com a Coreia do Norte, dá um respaldo político muito grande, né, é uma aliada histórica do país, lutou na Guerra da Coreia junto da Coreia do Norte, antes mesmo do século XX, né, lá no século XI, XII, XIII, a China e a Coreia tiveram relações muito grandes, né, tiveram guerras que foram enfrentadas juntas contra inimigos em comum. E, inclusive, os coreanos gostam de falar que tem com os chineses uma aliança de sangue, uma aliança forjada no sangue. Então, são povos irmãos, eles se enxergam assim, como povos irmãos. Então, perante o mundo, a China auxilia muito a Coreia nesse sentido, né? Quando a gente teve lá, por exemplo, os encontros do Trump com o Kim Jong-un, né? Antes o Marechal Kim Jong-un se encontrou com o presidente Xi Jinping da China, né? O presidente Xi Jinping publicamente deixou claro que seria muito bom que os Estados Unidos abaixassem um pouco o tom belicista e fossem conversar com a Coreia. E isso ajudou bastante. Mas a China também tem, às vezes, uma relação um pouco dual com a Coreia do Norte, né? Às vezes eles resolvem assinar algumas sanções contra o país, às vezes eles discordam da Coreia do Norte publicamente e acabam sacrificando um pouco o país, mas a China ainda mantém um papel muito positivo ali como uma potência aliada da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte se sustenta por si só, é um país muito autossuficiente, né? Autodeterminado, porém a presença de aliados poderosos como a China e com a Rússia, com certeza são muito importantes ali para salvaguardar a sua posição diante do mundo. A gente tem que fazer uma outra conversa, viu? Estamos sim. Inclusive, Rubio, você Rubio, desde já está convidado para voltar aqui no canal, precisa voltar a conversar com a gente, Obrigado. falar sobre geopolítica, porque o canal tem uma pegada assim, cada vez mais para a geopolítica, e a gente conta com você novamente aqui. Eu peço que você faça as considerações finais, o tempo está acabando, e foi excelente a entrevista, foi uma aula sobre Coreia do Norte. Antes de mais nada, foi um prazer conhecer você, Rubio, antes que o tempo termine. Não, foi um grande prazer conhecer você. Temos 3 minutos e 50 ainda. Manda brasa. Nada, olha, eu é que agradeço imensamente o convite dos companheiros aqui do Falando Verdade, foi um prazer. Estou à disposição, sempre que quiserem podem me chamar para a gente conversar melhor sobre Com outras certeza. coisas, né? Muitas pontas ficam soltas, mas é proposital mesmo para chamar depois
para a gente conversar melhor sobre outros assuntos. Você que assistiu até aqui, muito obrigado, né, a todo mundo, todo telespectador que está aí seguindo a gente. Se você quiser, pode pesquisar por nós lá no Centro de Estudos da Política Songun do Brasil. A gente tem página em todas as redes sociais. Tem o nosso site, que é o nosso portal, né, que é cepssongumbr.com. Eu posso deixar esse endereço aqui, os camaradas põem na descrição. Lá você vai ter livros, filmes, documentários sobre Coreia do Norte. É um portal bem completo, com muitas dúvidas comuns respondidas lá, né, matérias bem confiáveis sobre a Coreia do Norte. E eu faço esse convite final, gente. Vamos estudar a Coreia do Norte, né? Vamos deixar de lado a nossa visão hegemônica, o nosso senso comum. Vamos pensar com a própria cabeça, andar com as próprias pernas e tomar a Coreia do Norte, até como eu já disse aqui, como um grande exemplo de um país que tem a sua independência, que segue o seu próprio caminho, coloca suas demandas populares acima de mercado, acima de interesses de classe elitista. Não, é um país proletário, um país camponês, intelectual, que está movendo aí nesse mundo, né, uma revolução de caráter anti-imperialista e socialista que vale a pena ser observado, estudado, admirado por nós brasileiros. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui e também ao canal pelo convite. Eu fico com certeza à disposição de vocês aqui para futuras oportunidades. Tá certo. Eu agradeço a você, ao Silvio, participando dos Estados Unidos. Boa noite a todos. Ao Rubio, boa noite. Foi uma excelente entrevista. Quer falar mais alguma coisa, Vitor? Temos aí 1 minuto e 30 ainda. O Vitor congelou, caiu. Não, foi um prazer aí, foi ótimo. Aí, e vamos voltar a conversar. Vamos voltar. Exatamente.